concentre sua atenção em fechar matérias. Então, ó, até agora, o que nós falamos? Nós falamos que você foi lá no início, gente, isso aqui é o passo a passo do planejamento. Você já foi lá no início, você estudou aprendeu a estudar para uma área, selecionar os concursos e pegar as matérias principais. Depois, você viu que você não faz concursos enquanto não fechar as matérias principais, beleza? Você só vai fazer concurso depois que fechar as matérias principais. Aí você vai fazer o teu planejamento para fechar as matérias em no máximo 3 meses, e aí aprendeu que a matéria que entra no planejamento nunca mais sai e que você vai estudar um material por vez. E aí agora o sexto princípio diz que você deve concentrar a sua atenção em fechar matérias. Isso aqui, esse princípio é trabalhando já uma parte mental, tá bom? Então, o que diz esse princípio aqui, ó? Palavras-chave: concentre-se em fechar matérias. Eu quero que você seja agora um fechador de matérias. Você vai ser um fechador de matérias, vai ser um matador de matérias, beleza? Então, você vai pegar aquele princípio de, cara, enquanto não sai concursos, enquanto eu não fecho as matérias principais, eu estou focado aqui, ó, só olho para as matérias que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar 10 matérias, então eu vou estudar essas 10 matérias, eu não quero nem saber de concurso. E aí, quando você estiver estudando as matérias, você vai concentrar a tua atenção em fechar as matérias. É claro que fechar as matérias com, né, que é sempre importante falar, porque tem gente que acha que fechar matéria é simplesmente... É igual, por exemplo, eu já tive um estudante que falou assim: Alessandro, eu comprei um curso, aí o curso ia acabar, aí o que eu fiz? Aí eu só fui assistindo as videoaulas uma atrás da outra. Não, não é para fazer isso. É fechar as matérias com os 2 Es, né, que são importantes do alto desempenho. O E da eficácia ou da eficiência. Primeiro eu vou falar aqui da eficiência, que é você focado na quantidade mesmo. Beleza? Que é você focar na quantidade de horas que você tem que cumprir naquela matéria na semana. Isso é muito importante. Então, se der naquela semana para você estudar mais horas para aquela matéria, avança aquela matéria. Avança, tá? E aí você, por exemplo, Alessandro, poxa, essa semana eu tenho 5 horas a mais aqui no meu planejamento. Qual matéria que eu estudo mais? A que você está mais adiantado. Por quê? Porque você vai fechar ainda mais rápido. Beleza? Ainda mais rápido. Então, você sempre... concentra as tuas energias, as horas que você tem sobrando, não sei o quê, para fechar a matéria logo. Então você pega as matérias que são que você está fechando logo para você fechar. E é claro, o princípio da eficácia, que é a questão da qualidade. Tá? Por isso que no ciclo 1, qual que é a meta do ciclo 1? Estudantes de alto desempenho que estão aqui sabem. A meta no ciclo 1 é você acertar no mínimo 50%. Então, acertar mais de 50% no ciclo 1. Se acertou mais de 50%, passa para o próximo tópico. Isso eu estou falando sempre de tópico, né? É uma coisa que o estudante de alto desempenho aprende. Você estuda por tópico. Você não estuda a matéria inteira e vai fazer questões. Não, você estuda um tópico e faz questões, estuda um tópico e faz questões. Então, 50% de desempenho. Você vai ficar focado nisso aqui. Passou dos 50, beleza, bateu a meta de eficácia aqui no ciclo 1, então passa para o próximo tópico. E no ciclo 2 é superar o ciclo 1 e daí em diante. Então você tem que pensar isso aqui, mas é fechar a matéria. Por quê? Porque isso te dá uma mudança de pensamento. Que toda hora você está pensando, poxa, agora? Cara, faltam 3... às vezes você está estudando um PDF que você... fechou a tua semana daquela matéria e faltou, cara, 20 páginas, 10 páginas daquele PDF. E aí você fala assim, cara, eu tô domingo à tarde aqui, o que eu vou fazer domingo à tarde? Cara, eu vou assistir um jogo. Não, vou assistir um jogo, caramba. Eu vou pegar aquelas 10 páginas que estão faltando daquele material e eu vou fechar aquelas 10 páginas para amanhã eu já começar uma aula nova. Então é assim que o estudante de alto desempenho pensa, a todo momento ali, concentrado em fechar as matérias. Isso é fundamental. Elida, fazem 3 meses que comecei e não consegui fechar nenhuma. Estou com 6 matérias. Está com muita matéria, Elida, né? Está com muita matéria, como eu falei. 6 matérias. Para conseguir cumprir agora, suspendo 2, já que só tem... quem tem 24 horas semanais, é impossível estudar 6 matérias. Não seguiu a regra. Não seguiu a regra.
de calcular a quantidade de horas na matéria por semana para fechar em 3 meses. Gente, vocês estudam 2 matérias por vez, às vezes 3. O cara que tem muita hora na semana, ele estuda 3 matérias por vez. Muita hora na semana. Tá? 3 matérias assim, de estudo, porque tem matérias que às vezes você já vai estar na revisão. Às vezes você pode ter 6 matérias, mas 4 já estão em modo revisão, 4 horinhas na semana, e as outras você está com 12, 15. Mas são 2 matérias de ciclo 1. Tá? Então, ciclo 1 é o máximo de horas e o mínimo de matérias. Entende isso? Ciclo 1, máximo de horas para as matérias e o mínimo de matérias. Você não consegue aprender muita coisa de uma vez. É uma coisa que vocês têm que se concentrar. Vocês acham que estão na época da escola, vocês vão ter lá uma grade com 15 matérias na semana? Não, tá? Não. Agora é diferente. Agora é uma outra pegada. É concurso. Então, lembra da regrinha? Mínimo de matérias e o máximo de horas. Lembra disso? Mínimo de matérias e o máximo de horas para cada uma. Até porque eu falei que você vai fechar a matéria no máximo em 3. Mas se você quiser programar para fechar suas matérias em 1 mês, em 2 semanas, em 3 semanas, você fecha. Eu tenho estudante no programa de alto desempenho que em 2 meses fechou 5 matérias, fazendo de 2 em 2, beleza? Então, aí que está a ideia, você tem que pensar nisso. Lembrou da regra? Mínimo de matérias e máximo de horas por matérias no ciclo 1. Ô, Rodrigo, eu trabalho 24 e folgo 48. O importante, Rodrigo, é você definir uma meta na semana de horas. Então, independente de trabalhar ali, às vezes você vai ter semana 1 e semana 2, você pode organizar, semana 1, Alessandro, eu tenho 30 horas para estudar. E na semana 2, por questão da escala, eu acabo tendo, 25. Então, você vai ter um planejamento para 30 e um planejamento para 25, mas só que a diferença é que você vai ter que ajustar as matérias. Mas defina um mínimo, tá? Isso é fundamental. Defina sempre um mínimo de horas que você vai estudar na semana.